Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom almoço aí, outra segunda-feira, mais uma semana começando. Peço desculpas a minha voz, hoje não tá das melhores. É, acho que eu gritei muito, eu fui assistir um jogo ontem aqui na Irlanda, uma final, como se fosse um exemplo que eu poderia dar final de campeonato brasileiro, né? Então ontem eu fui nesse jogo final, que é o futebol irlandês, né? Um pouco diferente do nosso, e se chama futebol gaélico, né? E ontem foi a final e o time do meu marido foi para a final, então eu fui junto. Aí sábado tinha um casamento e ontem eu fui nesse jogo. E aí eu acho que acho que a minha voz ficou um pouco debilitada em consequência do jogo, né? Mas a gente tenta aqui, eu vou falar hoje sobre um assunto bem interessante, tá? Como vocês sabem, sejam bem-vindas, bem-vindos. Toda semana eu tenho esse encontro marcado, tá? Ao meio-dia, né? Horário do Brasil. Aqui na Irlanda já são 4 horas, né? Estamos 4 horas na frente. E eu tenho, então, essa conversa marcada, né? Isso aqui não é aulão, não é nada disso, é só mesmo uma conversa, tá? Uma conversa onde eu tiro dúvidas, onde eu esclareço um pouco mais sobre a hipnoterapia, que não é uma terapia tão popular ainda, né? Então, essa conversa onde eu passo informações, eu passo dicas, né? De como construir uma vida, um estilo de vida mais saudável, né? E toda semana eu trago um tema diferente, né? A gente foca um pouco nossa conversa. Mas eu quero falar para vocês que eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Angelina em alta aqui. Obrigada, viu? Então, hoje o tema aqui é, né, emagrecer com a hipnose, né? Vai muito além só de perder quilos, né? O peso é uma consequência, tá? Do trabalho que a gente faz, né, nessa programação mental para ajudar as pessoas a construírem um estilo de vida saudável, tá? Então, isso vai muito além só de perder quilos, tá? Não adianta só perder quilos e a mentalidade continua a mesma, o emocional o mesmo, né? Isso já temos provas ali fora que isso não funciona, tá? Com a hipnose, nós não tratamos as pessoas só como uma pessoa física, como corpo, né? Nós tratamos a pessoa como um inteiro, né? O nosso mental, emocional, tá? Então, não, o nosso objetivo, né, com o tratamento para o emagrecimento não é só a pessoa perder peso, mas a pessoa ficar mais feliz, ficar mais leve, conseguir lidar melhor com questões emocionais, tá? Conseguir construir um estilo de vida saudável e sustentável, não só para um mês, 2 meses, mas algo que ela pode levar para a vida inteira, né? Além disso, nós tratamos do bem geral, do bem-estar em geral dessa pessoa que passa pelo meu tratamento. Nós trabalhamos a autoestima, a autoconfiança, né, o amor próprio. Essa, na verdade, é a base de todos os tratamentos que eu faço, né, porque eu não trabalho só com emagrecimento, né, eu trabalho com outras questões, tá, porque quando falamos de emagrecimento, não é só o emagrecimento, né? É tudo que tem por trás. Então, na maioria das vezes são traumas, é uma depressão mal resolvida e não tratada. A ansiedade é muito, muito ligada com o comer emocional, com a compulsão alimentar. Então,
o nosso tratamento é um tratamento como um todo, como uma pessoa em todos os aspectos, não só físico, né? Não só físico, não, por, isso a gente vê, né? Agora, a onda agora esses remédios de emagrecimento, né? Mas já tem várias pesquisas, né? Todos nós sabemos que remédio que ajuda em uma coisa tem efeitos colaterais para várias outras coisas, mas agora já temos pesquisas comprovando o mal que esses remédios para o emagrecimento fazem, tá? E podem até levar a pessoa a ficar viciada naquele remédio, mas o pior é que quando a pessoa deixa de tomar aquele remédio, o peso vai voltar, entendeu? O peso volta. É também como a cirurgia bariátrica, tá? No momento, eu estou trabalhando com várias mulheres, tá? Que fizeram a cirurgia bariátrica, tá? Fizeram porque precisavam, é uma questão de saúde. Eu não sou contra a cirurgia bariátrica, tá? Nem contra remédios, mas tudo tem o seu lugar, o seu espaço, o seu tempo, tá? Então, eu no momento estou trabalhando com várias mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica porque já estava assim uma obesidade onde a saúde delas estava em risco e consequentemente a vida delas, tá? Mas até os médicos estão sugerindo para elas fazerem um tratamento de hipnose para trabalhar a mentalidade. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica, né, o efeito dela duração geralmente vai durar 2 anos, tá? Essa é uma informação bem importante para quem não sabe. Eu também não sabia, tá? Até que eu comecei a trabalhar com essas mulheres e fui a fundo conhecer um pouco mais, né? Então, a cirurgia geralmente dura 2 anos, os efeitos dessa cirurgia. Então, o que os médicos estão sugerindo? Que nesses 2 anos você faça também outros tratamentos, tá? Outras terapias. Não precisa só ser a hipnoterapia, mas outras terapias. Mas a hipnoterapia é a mais, tá, sugerida, por quê? Porque vai reprogramar a sua mente em relação à alimentação, né? Enquanto você está conseguindo, né? Na verdade, você não tem escolha. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você tem que comer menos. Você não pode ficar colocando a mesma quantidade de comida no corpo e tem todo, né? Todo, assim, tem vários detalhes que você tem que cuidar. Tem que comer porções menores, comer devagar, tem que, né, selecionar muito bem as suas refeições, o que você coloca no corpo. Então, nesse período que você já tem que fazer isso, você tem que fazer porque você não tem outra escolha. Mas aí já é uma oportunidade muito boa para você trabalhar a sua mente também, tá? Porque senão, esses 2 anos vão passar e você vai voltar na mesma do que era antes. Já tem casos, muitos casos, que fizeram a cirurgia bariátrica e depois, quando o efeito passou, esses 2 anos passaram, voltaram a ganhar peso. Por quê? Porque não trabalharam a mentalidade, tá? Isso é muito importante, tá? Então, não é só sobre perder quilos, tá? Não é. É para você, né, reprogramar a mente para fazer o que tem que ser feito, para você ficar mais seletiva, tá? Com o que você come, fazer escolhas melhores. Isso não é só para um dia, não, isso é todos os dias. Você tem que fazer escolhas melhores todos os dias, tá? Ou pelo menos na maioria dos dias, tá? Você tem que fazer escolhas boas, tá? É tudo o que acontece nos bastidores, tá? Que é importante, tá? Além disso, né? Porções menores, comer com consciência, né? O que é comer
com consciência, né, que a gente chama de mindfulness, né, comer mindful, é você estar presente comendo, e não no autopiloto, né, e isso é uma coisa muito séria, a vida moderna não ajuda, né, nos nossos hábitos alimentares, tá? Então, o que eu vejo, assim, muito é as pessoas comendo, né, rápido, rápido, e ao mesmo tempo no celular, tá? Então, o que que acontece quando você faz isso? Obrigada, Karina. Sempre é bom, né, a gente se informar, a gente ter consciência, a gente, né, sempre trazer informações novas, né, para a nossa vida e aplicáveis, tá? Isso aqui que eu vou falar para vocês é totalmente aplicável, tá? Não são pequenas coisas, e são nas pequenas coisas que nós temos as grandes transformações, tá? Não é uma mudança assim drástica, não. É simplesmente se você começar a tirar o tempo para as suas refeições. Isso já é o primeiro passo, tá? Sem celular, sem TV, tá? Porque aí você está distraindo sua mente. Quando você come, você nem se dá conta da quantidade que você come, da rapidez que você come, tá? Então é muito importante você tirar o tempo só para a alimentação, tá? Sem celular, sem TV, esteja presente naquele momento e comece a prestar atenção na forma que você se alimenta, na rapidez, tá? Então, isso já é o primeiro passo, e com isso, você vai se reconectar com o seu corpo, tá? Porque esse é o maior problema hoje em dia da vida moderna, tá? Essa correria toda, comer na frente do computador enquanto está ali trabalhando, ou enquanto está conversando com alguém no telefone, mandando mensagem, isso. É muito agito, gente. Por isso que a ansiedade está lá em cima, né? A ansiedade tá, o sobrepeso, né? Porque são esses fatores, gente, que estão atrapalhando, tá? Nossa saúde, nosso bem-estar, tá? Por quê? Porque aí você está no autopiloto e você não se dá conta de da quantidade que comeu, a rapidez, e acaba comendo sempre demais e não mastigando bem os alimentos, tá? Então, aí começa a desconexão, você nem tá mais conectada com seu corpo para saber se você está saciada ou não, tá? É o que a gente chama, isso é um dos primeiros trabalhos dentro do tratamento para o emagrecimento, que é essa reconexão com o corpo. O corpo tem a sua inteligência própria, tá? E ele vai te avisar quando tem comida suficiente nele, tá? Ele vai te dar um sinal de saciedade. Só que se você estivesse distraindo enquanto o teu corpo tenta te falar, com TV, com telefone, com isso, aquilo, você não vai perceber esse sinal, você está desconectada com si mesmo, tá? E aí que tá o problema, é a comida que a gente coloca depois de sentir aquele sinal. Isso é que vai sendo armazenado no seu corpo, tá? Então esse é um dos maiores problemas da vida moderna, tá? Então na hipnoterapia não trabalhamos só, o foco não é só o peso, tá? Lógico que se a pessoa vem para mim para emagrecer, né, sim, é importante, então o peso tem que cair, né, então a gente faz, eu sempre peço para tirar o peso quando a gente começa e quando termina o tratamento. Geralmente as pacientes não vão perder todo o peso, né, na maioria das vezes que colocaram o sobrepeso, o excesso de peso durante o tratamento, tá, porque o tratamento vai durar alguns meses, tá. E às vezes a gente está aqui falando, tá, de bastante peso, de 15, 20, 25, 30 quilos, tá? Não vai, nem é saudável perder assim rápido. Então, quando meu tratamento termina, eu sempre falo, ele não termina, é só o começo, tá? A pessoa vai sair do meu consultório ou
das minhas sessões online, né? A gente vai terminar o tratamento, mas ela vai continuar agora, tá? Ela está preparada para andar com as próprias pernas, com os seus novos hábitos saudáveis, conseguindo gerir melhor as emoções, né? Com uma autoestima, uma confiança melhor. Então, vai se sentir muito melhor. E quando a pessoa realmente se sente, começa a se sentir melhor com ela mesma, começa a ter amor próprio, tudo fica mais fácil, tá? Sim, até a alimentação vai ficar mais fácil, né? Não vai mais ser aquele peso todo, aquela tortura, né? Que geralmente é numa dieta e tal, porque você está fazendo isso por obrigação. E por isso que não é sustentável, você não vai ter um sucesso a longo prazo, tá? Tudo começa com o amor próprio. Você vai começar a se alimentar melhor porque você se ama, você vai fazer exercício físico porque você se ama, tá? Você vai ingerir mais água, vai cuidar melhor da qualidade do seu sono, tudo isso porque você se ama e não porque é uma obrigação. Não é um peso a mais nas suas costas, aquela obrigação, né? É como se a maioria das pessoas vê o processo do emagrecimento. Não precisa ser assim e não deve ser assim, tá? Porque com esse pensamento, com esse sentimento, né, de peso, obrigação e sacrifício, nunca vai estar certo, tá? Então, essas coisas a gente trabalha durante esse tratamento, porque é um tratamento, tá? O emagrecimento com a hipnose, é um tratamento completo, onde não só tratamos do físico, né? Onde o foco não é só perder o peso, isso é uma consequência. O que nós focamos são as causas, o que te levou a ter esse excesso de peso, tá? É isso que precisa ser corrigido, curado, tá? É ali que a gente tem que ir para você conseguir, sabe, fazer as pazes com você mesma, porque é uma questão de um relacionamento novo com você mesma, com alimentação, com exercício físico, é começar a ver essas coisas como algo leve, prazeroso, parte da sua vida, não uma obrigação, não aquele peso nas costas, não aquele sacrifício, não. E aí vai começar a fluir, tá? Aos poucos, né, eu sempre vou estar aqui alguns exemplos, tá? De algumas pacientes, tá? Quando elas vêm, elas acham assim impossível, como, né, a questão do parar de comer, né? É um problema muito grande, né? A questão de conseguir parar de comer, né? Então elas falam, nossa, eu nem me imagino eu conseguir resistir, abrir uma barra de chocolate e não comer ela toda, comer só 2 barrinhas, deixar o resto lá. Depois, né, de algumas sessões, isso já não é mais um problema, tá? Né, conseguir parar de comer, poder abrir uma barra de chocolate, comer 2 pedacinhos, e não vai ser aquele sacrifício de antes, né? É algo natural que vai acontecendo, você nem mais vai ter aquele desejo todo, né, por doce ou por comidas. Cada um tem seus, né, que a gente chama de certos tipos de alimentos, né, que são os inimigos do processo do emagrecimento, e tudo isso não é restrição, tá? Na hipnoterapia nós trabalhamos para reduzir, você pode continuar comendo de tudo, mas de tudo um pouco, tá? Você vai comer pouco e de tudo um pouco, tá? Não é restrição, tá? Então, é muito importante entender isso, tá? A questão do peso, não focar só nos quilos que você vai perder, mas principalmente começar a pensar, né, mais fundo, né? Começar a pensar além disso, tá? Não,
Porque aí que está um grande erro, né? Na maioria das mulheres, elas só focam peso, 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 peso. E eu conheço, né, algumas das minhas pacientes que se pesavam, né, 2, 3 vezes por dia, fixadas, né, ficando neuróticas, né, com peso. Isso não vai levar a lugar nenhum, né? Então, é preciso focar nas coisas que estão por trás do sobrepeso, as causas, o que está levando você a ter excesso de peso. Isso pode ser um conjunto de fatores, tá? Sim, com certeza, mas hábitos, tá? Se alguém tem alguma sugestão aqui do que pode ser ou alguma pergunta, pode me mandar aí que eu já respondo, a gente já conversa, já interage, né? Pode, por favor, interagem aí comigo, tá? Então, hábitos, sim, são, né, os primeiros a serem corrigidos, tá? Os hábitos, tá? Más hábitos em relação à alimentação, à ingestão né, de água, ao exercício físico e ao sono, tá? Então, essas são as bases que a gente, digamos assim, que, né, a gente precisa corrigir primeiro, né? É o alicerce, eu sempre chamo esses fatores dos alicerces. Claro, a base de tudo é amor próprio. Você vai decidir que você vai sim mudar essa chave na sua vida, mas baseado em amor próprio, porque você se ama e não porque você odeia o seu corpo e não está feliz com o seu corpo, não. Você não vai chegar longe pensando assim, tá? É porque você se ama, tá? Em primeiro lugar, essa decisão tem que ser baseada no amor próprio, em você. Você vai se escolher, tá? E aí a gente vai começar e vamos focar nos hábitos, né? Que é a questão da alimentação, que é um dos maiores, né? Onde a gente vai começar, né, a trabalhar. Você coloca no seu corpo, tá? Você vai escolher a quantidade, você está no controle, né? Isso é o fator principal, tá? Pegar o controle de volta dessa parte da sua vida que estava fora do controle antes. Exercício físico, sabe? Começar a trazer isso para sua vida, tá? De forma regular e não mais de vez em quando, se der tempo, tratar como, né, a última coisa mais importante do seu dia. Não. Planejar, se organizar, trazer isso para sua vida, né, regularmente, tá? Começar a ver o exercício físico como algo positivo, bom, e não como uma obrigação, tá? E fazer porque você gosta, porque você quer ter mais saúde e quer envelhecer bem, né? Então o exercício físico, ele é tão importante quanto a alimentação e a ingestão de água também, né? Ingerir a quantidade certa. Aliás, estou precisando hoje tomar um pouco mais de água. É importante medir a água, né? Porque às vezes quando você toma só no copo, você se perde e não sabe mais a quantidade que tomou. Então é bom usar uma garrafa, assim você já sabe a quantidade, tá? De água certa para você, tá? E a quantidade é o seu peso multiplicado por 0,30. Isso vai dar a quantidade de água. Ou isso fica mais ou menos entre 1,5 e 2 litros e meio, dependendo do seu peso, tá? Essa é a quantidade certa de água. Sono. O sono de qualidade é tão importante também como alimentação, exercício físico e ingestão de água, tá? Você começar a fazer certas coisas para ter uma qualidade, né, de sono, tá? E essas coisas eu já falei aqui numa outra live, inclui, né, parar com telas, telefone, TV, computador, temperatura agradável, tudo isso ajuda, né, à noite, a dormir, tá? Então seria isso, necessidade por doce, como posso me ajudar nesse sentido? Tá, isso é bem comum, tá?
essa necessidade de doces, tá? Obrigada até pela pergunta, tá? Tem algumas coisas práticas, tá? Para você que não consegue fazer uma sessão hipnótica agora, tá? Tem algumas coisas práticas, tá? Que você pode começar a fazer. Você pode começar, tá? Primeiro de tudo, claro, você tem que ter uma alimentação balanceada, fazer suas 3 refeições, tá? Isso já vai diminuir aquela vontade por doces, tá? E o mais importante é você dar para o seu corpo, tá? Porque nós precisamos de um pouco de açúcar, tá? Só que o açúcar natural, que vem de frutas, tá? Isso eu trabalho também nas sessões, tá? Não estou falando aqui em restrição, que você não deve mais comer os seus doces, provavelmente chocolate, né? Chocolate é o número 1, né? Quando falamos de doces, né? Então, assim, ó, você vai começar a se dar esse açúcar que o nosso corpo precisa, porque precisamos, tá? Mas de uma forma natural, frutas, tá? Frutas, você começa a substituir esse teu chocolatinho, aquele tocinho, né? Por frutas. E você vai ver que não é difícil, você tem que levar com você, tá? Essas frutas, se você for trabalhar, ou eu sempre tenho, tá? Minha maçã, minha banana, alguns morangos, até algumas frutinhas secas, tá? Que aí isso já vai saciar a tua necessidade por doces, ou até algo um pouco mais saudável, com básico de coco, ou né, de amendoim, né, essas coisas que são um pouco mais saudáveis, né, tentar fugir desses produtos, porque tem alguns chocolates que têm muito mais açúcar que outros. Eu substituo por chocolate mais amargo e algumas frutas. E funciona, tá? Então, começa a pensar em coisas práticas, tá? Para você começar a substituir esse seu desejo por doces, tá? E você vai ver que vai funcionar, tá? E se não funcionar, aí a gente sim tem que fazer uma reprogramação mental. Eu tenho uma sessão específica, tá? Para quem isso não sou eu que estou inventando, mas o açúcar é viciante, tá? E acontece muito com pessoas que trabalham mais em escritórios, tá? Ficam paradas, a energia cai, aí tem lá a cavetinha cheia de chocolates lá no escritório, aí vai abrindo chocolatinho com, né, essa falsa crença que preciso de um doce porque a minha energia tá baixa, preciso de energia, tá? Não, tua mente tá mentindo, tá? Tua energia oscila, tá? Porque talvez você não se alimentou direito ou comeu demais, não tirou aquele tempo para almoçar, almoçar com consciência, sem estar no autopiloto, e aí depois do almoço você sente aquele cansaço todo, mas isso é porque toda a sua energia está indo para o seu estômago, porque talvez você não mastigou bem os alimentos, talvez comeu demais, não teve uma alimentação balanceada, com saladas, tá? Mas se você fizer as suas 3 refeições certinhas, entre as refeições, tudo que você precisa, tá? E tua energia vai ficar estável, tudo que você precisa é só água, tá? Muitas vezes nós achamos que estamos com fome, mas na verdade estamos com sede, estamos desidratados, então comece a tomar mais água. E você também pode comer uma fruta entre uma refeição e outra, tá? E aí vai trocando de frutas, tá? Comece com as que você mais gosta e depois vai trocando, e assim você vai dando para o seu corpo mais fontes de vitaminas, de minerais, de nutrientes, tá? Começa a fazer isso, tá, Karina? E você vai ver que você vai... É tudo um hábito também, sabe?
Ah, eu preciso de um docinho depois do almoço. Não, você não precisa, tá? Não todo dia, tá? Se dê esse luxo assim, final de semana, no domingo, tá? Domingo é domingos, aí tudo bem, tá? E também não tô falando para se encher, só porque aí você não. Isso acontece muito, né? As pessoas se sabotam só porque você ficou bem disciplinada durante a semana e não comeu seus docinhos depois do almoço durante a semana, aí você vai, hoje eu vou me dar um presente. Nossa, eu fui tão bem em toda a semana que hoje eu posso comer à vontade. Aí come todos os doces que você iria comer durante a semana e não comeu, mas aí você come tudo num dia só, então também não adianta, né? Entendeu? Aqui a Mariana, ela tá falando aqui, ó, desde que eu comecei as sessões, né, ela é minha paciente, obrigada, Mariana, comigo, quem tá segurando é a tâmara. Tâmara é uma fruta seca, né, e realmente eu amo também. Ela é docinha, ela tem muitas propriedades, e você não precisa comer muitas, sabe? Uma, duas, e realmente sacia aquela vontade de um doce, tá? Aqui na Irlanda a tâmara, ela é acessível, mas no Brasil talvez não tanto. Mas no Brasil tem uma vantagem enorme, tá? O Brasil tem as melhores frutas, tá? Nossas frutas aqui na Irlanda não chegam nem aos pés das frutas do Brasil. Então vocês vão para as frutas, meninas. As frutas do Brasil são maravilhosas, docinhas, tá? Então não precisa partir para coisas que não são acessíveis para vocês ali no Brasil, tá? Simplesmente vai no setor das frutas e faça a festa, tá? Entendeu? Cada pessoa tem um período do dia que, sabe, onde a energia cai, onde precisa alguma coisa para dar uma energia, né? Especialmente quando tá aquela fome voraz às 10 da manhã. Isso acontece para Mariana, né? 10 da manhã. E quando ela está trabalhando, tá? Então, se ela não comer alguma coisinha ali às 10, que é, né, entre uma refeição e outra, entre o café da manhã e o almoço, aí ela vai exagerar no almoço. Isso acontece realmente. Por isso é importante ter o seu lanchinho entre as refeições. Não precisa ser muita coisa, mas como eu falei, água e uma fruta, tá? Com isso você já vai mais tranquila para o almoço. Você não vai devorar tudo que tiver na sua frente. A mesma coisa é à tarde, né? A maioria das pessoas tem esse desejo de comer alguma coisa doce, né? Depois do almoço, tá? Mas isso é muito um hábito, tá? Que pode ser quebrado. E eu vou aqui confessar uma coisa para vocês, tá? Eu entrei nesse hábito, eu nunca fui uma pessoa assim de doces, sabe? E quando eu vim para a Irlanda, né, e eu conheci agora meu marido, e aqui os irlandeses, eles têm o hábito do chazinho à noite, né, depois do jantar, o chá, e junto com o chá, uma bolachinha, um chocolatinho, e eu entrei nesse hábito, e tinha uma época que era toda noite, era assim, a gente faz essas associações, mesma coisa com cigarro, café, a gente tem essa associação. Então, numa sessão para parar de fumar, a gente tem que quebrar essas associações, tá? Então, vira um hábito, tá? Então, eu estava nesse hábito, tá? Não era assim muito, eu conseguia me controlar, era só uma bolachinha, um pedacinho, né, de chocolate, mas era todo dia, né, e aí, mas é só um pouquinho, e aí a gente, nessa que a gente se sabota, né, todo dia, um pouquinho, mas isso vai contando, agora, conta quantos dias por ano um ano tem, né, aí você imagina, todas aquelas bolachinhas que você comeu durante um ano, os chocolates num monte, juntos, empilhando, né, num monte. E aí você já tem aquela imagem, nossa, é muito.
né? E eu consegui parar, né? Lógico, meu marido também, nós tivemos que trabalhar juntos, né? Tivemos uma conversa e falando, não, vamos parar com isso, né? Só final de semana, e agora nem todo final de semana. A gente, quando toma o nosso chazinho, né? Nosso chá é de hortelã à noite, chazinho de hortelã, né? Então, nem agora, nem durante o final de semana, muitas vezes a gente até esquece, né? Do docinho, do chocolate com... Então, é tudo um hábito. Da mesma forma que você entra nesse hábito, você pode sair, você pode quebrar esse hábito. É só não fazer por alguns dias e você já quebrou esse hábito, tá? De ficar comendo aqueles docinhos, chocolatinhos no determinado tempo do dia, no determinado horário, depois do almoço, meio da tarde, meio da manhã, tá? E como a Mariana fez, ela substitui por algo mais saudável, né? Como uma fruta seca, que é a tâmara, né? Uma fruta maravilhosa. Mas vocês, como eu falei, no Brasil, podem optar por uma fruta fresca, né? Nossa, né? Agora até já pensei aqui, né? Mamão, melancia, melão, ai, quanta coisa boa, né? Tem aí. Tá bom? Então, por hoje é isso. Hoje o assunto foi, né, o processo do emagrecimento com a hipnose não é só perder peso, né, mas é principalmente essa mudança de mentalidade, tá? É conseguir gerenciar melhor as emoções, tá? É construir hábitos saudáveis, é trabalhar no amor próprio, na autoestima, autoconfiança, no bem-estar geral, tá? Para você reconectar o seu corpo e a sua mente, tá? Aprendendo a se amar, a se cuidar, né? Aprendendo a se colocar como prioridade. E a partir disso, não vai mais ser um sacrifício, um peso nas suas costas, o processo do emagrecimento vai se tornar mais leve, tá? Realmente mas só para completar aqui, né? A Mariana tá certa, né? Se nós aqui na Irlanda tivéssemos as frutas frescas, né, com aquele sabor que elas têm, né, para quem, né, nunca morou assim fora, num país um pouco mais frio, as frutas aqui não têm o mesmo gosto, tá, que as frutas no Brasil. Ela falou que se nós aqui, se ela tivesse acesso a essas frutas maravilhosas que tem no Brasil, ela não ia optar por a tâmara, né? Ela ia optar por frutas frescas, mas aqui as frutas não têm o mesmo sabor, não são tão docinhas, tá? Na maioria. Então, é por isso, tá bom? Obrigada, meninas, por me assistir, meninos também. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, né? Obrigada por toda essa interação aqui, eu amei. Isso que traz riqueza para essa conversa, né? As perguntas que vocês me fizeram, né? Adicionando os comentários. Muito obrigada, Mariana, por adicionar um pouco da sua experiência, né? E a sua estratégia, né? Em relação aos doces, muito bem, tá? Tá bom? Então é isso, ó. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, que essa semana seja abençoada. Lembre-se, você tem escolhas todos os dias, tá? Você tem escolhas, tá? Comece a falar isso para você mesma. Você tem escolhas. Você não é vítima da alimentação. Você não é vítima, tá? Do passado, das suas questões emocionais, comece a pensar assim, porque é verdade, tá? Você tem a chave nas suas mãos para mudar hábitos, tá? Tá bom? Então, comece a se escolher, se colocar como prioridade e colocar a sua saúde, não só física, mas mental, emocional, como prioridade, tá bom? Você merece, você sabe, você é maravilhosa,
Você está fazendo o melhor agora que você pode, mas você pode fazer ainda mais. Todo dia você pode melhorar e se tornar uma pessoa melhor, não só para os outros, estou falando para você, uma pessoa melhor para você, tá? Então, se coloque como prioridade. Um grande abraço para vocês, obrigada por estarem aqui e até segunda-feira. Tchau, tchau.